Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam gostando muito dos nossos conteúdos aqui. No último, a gente falou sobre finanças. E finanças, claro, no reino de Deus. Então, se você se interessa por esse tema, e eu tenho certeza que você se interessa, porque eu nunca conheci uma pessoa que não se interessa por esse tema, volta lá, assiste, não perde. Mas hoje a gente tem uma convidada aqui muitíssimo especial, gente. Hoje a gente tá aqui com a Cássia. Amiga, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Amiga, para quem não te conhece, te apresenta aí rapidinho, conta um pouquinho da tua história, como tu veio parar aqui, o que que tu faz por aqui. Bom, meu nome é Cássia, eu sou esposa do Railson, mãe da Aimee. Eu e meu esposo, a gente lidera o ministério de intercessão aqui da Link Church. A gente está servindo essa casa fazem 2 anos que Meu nós Deus, gente! Chocada. nós viemos de... Na verdade, a gente saiu de Brasília, foi para João Pessoa e agora estamos aqui em Belém. E está sendo um tempo maravilhoso, onde Deus tem feito grandes coisas em nós e no meio onde nós estamos. E uma palavra que segue muita gente nesse tempo é: Deus não nos deixa fora dos teus planos. Aquilo que o Senhor tem para fazer nessa cidade, nós queremos fazer parte disso. Amém. E é isso que a gente crê. E nós estamos aqui muito felizes com esse tempo, certos de que o Senhor realmente nos enviou para essa terra e nós cremos muito na graça dele sobre Belém, sobre essa cidade. E é isso. Amém. Tá vendo, gente? Essa mulher é uma mulher profética, vocês já viram, né? Vocês já viram. E hoje, gente, a gente vai falar de um tema muito importante para nossa caminhada. E independente de onde você tá, eu creio que independente de quanto tempo você tem caminhando com Jesus, se você acabou de se converter, se você tá anos no evangelho, é algo que a gente sempre precisa nos lembrar. E hoje a gente vai falar exatamente sobre permanecer, sobre perseverar e sobre ter fé na caminhada. E eu queria te perguntar, Cássia, para a gente começar, qual é a tua visão sobre tudo isso? Como é que você poderia, assim, falar um pouquinho sobre tanto sobre permanecer e perseverar, mas também estar nesse lugar de ser essa pessoa que tem fé realmente? Amém. Bom, eu me lembro, desde quando eu era criança, a minha mãe, ela nos ensinou desde pequena, né, tanto eu quanto meus irmãos, a alimentar essa fé, né, em Cristo. E aí eu me lembro que ao decorrer dos anos, ao decorrer dos tempos, isso foi se tornando muito natural para mim. Eu vejo que a fé em si, ela é algo impalpável, né? Ela é algo que, tipo, é uma crença, é algo que a gente não vê, Sim. mas é na perseverança que a gente consegue provar essa fé realmente dentro de nós. Aquilo que a gente disse ter construído durante todo esse tempo. Então, a perseverança, ela só pode ser provada também quando a gente, ao longo da nossa caminhada, né? Quando a gente passa por situações difíceis, né? Uhum. Porque é muito fácil a gente perseverar na fé quando tá tudo bem, né? Sim. Então é muito óbvio até. Mas é quando, em momentos de guerra, em momentos de luta, que a gente consegue provar essa perseverança e provar a verdadeira fé, né? E é aí que a gente realmente vai precisar usar ela, É, né? Quando tá tudo bem, tá exatamente. tudo bom. Inclusive, amiga, eu estava lendo um livro agora que o nome é O Deus Esquecido, é do Francis Chan. E ele fala exatamente sobre esse nosso relacionamento com o Espírito Santo. É muito bom, indico para todos, porque é incrível. E ele fala exatamente desse lugar em que a gente precisa exercitar a nossa fé. E que esse lugar de conforto não é um lugar que a gente exercita a nossa fé. Porque, vou dar um exemplo, pra gente hoje em dia é muito fácil, né? Ah, fiquei sem dinheiro no final do mês, o que que eu vou fazer? Eu vou passar no cartão, por exemplo. Uhum. Eu vou passar aqui no crédito e no próximo mês eu pago, eu me acerto. Eu vou pedir um empréstimo no banco. Gente, tu abre o aplicativo do banco, tem assim, empréstimo.
tu clica e tu faz um empréstimo na hora. É um perigo isso, gente, misericórdia. Mas é tudo tão fácil, tão rápido, é tudo assim tão, sabe, normal, que muitas vezes a gente não realmente entra nesse lugar de desconforto para perseverar. A gente não entra nesse lugar de desconforto para precisar de fato, sabe? Entendi. E nem para ter fé. Porque vamos supor, você tá nesse lugar sem dinheiro, mas se tu não tem essa facilidade de conseguir as coisas, tu não vai ter outro caminho a não ser a ter fé em Deus, de que Sim. Ele vai prover na sua vida. E essas circunstâncias ruins, ou muitas vezes as circunstâncias desconfortáveis, são esses lugares que nos levam realmente a provar de uma fé mais firme no Senhor, sabe? Amém. É isso. Eu me lembro que quando a gente veio para cá, antes de vir para cá, para Belém, Deus já tinha falado um ano antes da gente decidir, tinha falado com meu esposo para a gente vir para Belém. E aí, na época, eu me lembro que eu estava muito envolvida no trabalho, e aí eu falei, não tenho como. Tipo, aquele lugar não vai conseguir sem mim, né? A louca, né? Justificando o seu nunca, gente? trabalho, assim, Quem tipo, nunca? querendo mergulhar cada vez mais no trabalho. Mas, quando, um ano depois, Deus falou novamente com a gente e soprou, né, pra gente, assim, Belém, vocês precisam tirar um tempo para alinhar o ministério de vocês, para focar na família de vocês. Então, assim, a gente tem essa palavra muito certa nesse tempo que a gente está aqui, que é ministério e família. E aí, quando a gente decidiu, a gente passou um tempo orando, e quando a gente decidiu, no dia seguinte, na verdade, surgiu uma oportunidade aqui em Belém, de emprego para mim. E aí, quando a gente olhou assim, a gente, caramba, era só a gente decidir, Sim. né? E aí, às vezes, Deus, ele faz isso, né, com a gente. Ele nos coloca uma decisão onde a gente tem que estar provando a nossa fé, a gente tem que provar a nossa confiança nele. Mas quando a gente decide, ele então abre as portas e fala, olha, eu tenho isso aqui para você. Após a gente decidir. Amém. Porque ele deixa nas nossas mãos, né? Ele quer que seja também um desejo nosso. Ele não quer nada... De confiança isso, também, exatamente. né? Esse De lugar de entrar nesse lugar de confiança confiança. nele. E aí, eu me lembro que logo depois disso, que aconteceu esse emprego, a gente, realmente é pra gente ir, a gente vai passar essa temporada em Belém. E aí a gente começou, vamos vender tudo, e a gente foi para os passos práticos. Então a gente vai vender tudo, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e colocando tudo diante de Deus. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, assim, às vezes a gente coloca esse lugar de fé, de perseverar em Deus, muito no lugar assim, eu vou esperar Deus fazer, né? Mas muitas vezes esse Deus, ele quer um passo nosso de fé, é como Moisés mesmo, né? Colocando o pé ali no mar antes do mar realmente se abrir, né? É molhar os pés. Então, é colocar o pé e aí o mar se abre, as coisas começam a acontecer e você vai dando um passo por vez. Então, a perseverança na fé em Cristo, eu tenho muito como um passo por vez. É ouvir a Deus, Deus, o que você quer para esse momento? E aí dá um passo. Deus, o que eu faço com isso aqui que eu tenho? E aí dá outro passo. E nisso tudo, a gente só consegue isso gerando intimidade, né? Gerando relacionamento com Deus. Eu estava pensando um pouco sobre isso, na verdade, o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre esse assunto em si, esses últimos dias. E eu estava relendo alguns cadernos meus, e aí tem anotado assim, que a gente precisa, às vezes, parar um pouco de focar na resposta. Olha isso, é muito louco, mas é uma chave. A gente precisa, muitas vezes, parar de focar na resposta, focar em possíveis falhas, parar um pouco de focar na dor, e simplesmente focar no relacionamento com Cristo.
Amém. Porque quando a gente foca no relacionamento com Cristo, é quando a gente encontra o nosso tesouro. É quando a gente encontra a resposta para tudo. É quando a gente encontra a nossa segurança, né? Mais uma vez. Mais uma Mais vez. Então, assim, aí quando passa não sei quanto tempo, aí você olha para trás, uau, eu caminhei tudo isso. Uau, eu vivi tudo isso, eu não percebi. Mas porque os nossos olhos estavam focados nele. Os nossos Amém. olhos estavam 100% nele. E aí a gente olha, independente da resposta que ele nos dá, a gente consegue ver gratidão e falar: eu tenho o Senhor. Isso é tudo que importa. Então, Amém. eu acho muito isso também, né? Que quando a gente passa por esses momentos, a gente. O mais difícil também é a gente silenciar, né? As vozes ao redor e as vozes dessa dor, dessa tribulação, dessa guerra. Mas é onde a gente precisa ir para o secreto, fechar a porta e falar: Deus, eu só tenho o Senhor. Eu Isso. preciso concentrar aqui. E eu creio, assim, que quando a gente tá realmente focado em Deus, a gente tem esse lugar pra gente voltar. Porque quando a gente tá num processo e Deus nos mandou fazer algo, nos mandou ir pra algum lugar, nos mandou, não sei, dar um passo de fé realmente, a gente começa a dar esses passos e às vezes, realmente as circunstâncias gritam demais. Sim. Acontece, enfim, às vezes nós falhamos, a gente olha demais pra tudo isso e a gente, enfim, foca demais nessas outras coisas. Mas o importante é a gente ter esse lugar para a gente retornar, e é sempre esse lugar do secreto, né? É sempre essa palavra, assim. Deus sempre nos dá essa palavra em que a gente consegue voltar, e aí a gente olha para as circunstâncias e a gente fala: não, mas o meu Senhor me falou isso e ele não vai me decepcionar, ele não vai me frustrar, mesmo que É. esteja tudo assim, um caos, tá tudo bem, porque eu creio que eu tô vivendo a vontade de Deus, e ainda que pareça um caos, eu tô vivendo aquilo que ele quer. Seja assim, seja só por circunstâncias ou realmente vivendo processos dolorosos também, sabe? Uhum. E ter esse lugar para retornar é confortável, é aquilo que realmente assim acalma o nosso coração quando o caos chega, e o caos vai chegar em algum Sim. momento, né? Não é fácil. A gente fala assim: "Ah, vamos dar um passo de fé". Cara, não é fácil. Muitas vezes é doloroso realmente, sabe? Mas ainda assim vale a pena no final. Só É. que se a gente se perder no meio do caminho e a gente tirar os olhos do Senhor, a gente vai afundar. É Sim. isso, a gente vai. Você falou isso agora, eu me lembrei de uma vez, a Verena, eu não me lembro exatamente qual fase que eu estava, mas era numa fase que, tipo assim, eu só queria ouvir que alguém falasse assim: "Ai, Cássia, Deus é contigo". E aí, para minha surpresa, ela virou para mim e falou assim: "Cássia, eu te vejo como Pedro". E eu falei assim: "Hã?" Aí Aí ela falou assim: eu te vejo como Pedro, aonde você tá olhando para Cristo, mas por milésimos de segundos você parou de olhar e você começa a afundar. E você só estende a sua mão. E eu vejo que você precisa olhar para ele novamente para levantar e poder continuar a sua caminhada. Aí eu fiquei do tipo assim: uau, é uma bênção isso se fosse para outra pessoa. Mas para mim, falando, você está afundando. A sua fé está. Poxa, fé, cara. A sua Poxa. fé está fraca nesse momento, irmão. Você precisa levantar. Então, naquele momento, eu fiquei muito confrontada, mas eu fiquei, sabe qual é aquela palavra que tu fica pensando por semanas? Sei. Fica ecoando, sabe, no seu ouvido. E eu fiquei. Eu acho que Tu ela nem chora lembra horrores. disso. É. Acho que ela nem lembra disso, mas eu fiquei pensando e carrego até hoje, por causa disso que você falou, eu me lembrei nitidamente desse dia. Porque era uma situação onde realmente a minha vista estava muito Uhum. turva. Sim. Então, quando a nossa vista está turva, isso, o que deixa a nossa mente, a nossa vista turva, são as nossas emoções, são as circunstâncias, são algumas dores, sabe? Pode Sim. ser algo legítimo, pode ser algo real, Uhum. mas não deixa de deixar a nossa vista Sim. turva. Então naquele momento,
eu tava afundando, mas a gente precisa realmente se levantar e falar, cara, qual que é o propósito disso daqui, né? E fixar de novo nossos E olhos em fixar Jesus. novamente. Amém. E aproveitando que a gente entrou nesse assunto, assim, você já teve alguma experiência em que você realmente em que, assim, chegar nesse lugar de perseverança, esse lugar de permanecer, ou esse lugar de fé, realmente foi muito difícil, assim? Tu tem algo pra compartilhar nesse sentido? Olha, eu acho que a fase mais difícil que eu passei em relação à prova, né, da minha fé, de permanecer, foi quando eu perdi o meu pai. É, em 2020, início de pandemia, eu recebo a mensagem de que meu pai estava indo para o hospital às pressas porque estava com, acho que era 70% ou 80% do pulmão comprometido. E aí, aquele início, a pandemia começou em março, era em maio, então foi bem no início mesmo. Então eu fiquei do tipo, meu Deus, o que está acontecendo? O que é realmente esse negócio de pandemia? Aonde eu tô? O que vai acontecer? Nessa hora ficou tão real, né? A E aí, pandemia é tão real, exato. tão próxima. E aí a gente começou a orar, né? Eu, meus irmãos, todo mundo lá de casa, nós somos evangélicos, a gente sempre carregou muita fé dentro da gente. E, enfim, em cerca de 20 dias, o meu pai faleceu. Então foi algo muito rápido. E eu me lembro que a gente fica naquele choque quando recebe a notícia, mas o mais curioso foi que após isso, depois de alguns meses, algumas semanas, assim, ou meses, não me lembro exatamente, mas eu percebi que eu não conseguia mais orar. Eu percebi que eu não conseguia mais me conectar com Deus. E eu vi que isso foi acontecendo de forma muito sutil, de forma muito. Eu não me percebi. Então eu fiquei 100% presa na dor que eu estava sentindo, na falta. Porque aí quando a dor sai e aí fica só a saudade, aquela falta, e tu fica naquele questionamento, poxa, mas e se ele tivesse aqui? Ai, podia acontecer de tal forma, né? E a gente fica preso nisso. E aí eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Porque eu não conseguia nem orar e falar assim, Deus, cobre, tira essa dor. Nem isso eu conseguia fazer. Uhum. Então eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Foi quando eu liguei para uma amiga minha em Brasília e eu falei assim, amiga, eu preciso de socorro. Eu não consigo orar já fazem meses desde que meu pai faleceu e eu sinto que isso vai além do que a gente fale da boca para fora. Eu acho que tem alguma raiz aí que a gente precisa estar identificando e tá sarando. Eu quero sair desse lugar onde eu tô. Eu quero deixar de estar mergulhada ali naquelas águas e voltar a respirar, né? Estender o meu braço e falar, eu acredito em Deus, eu acredito em ti, Jesus, né? E então, ela fez uma ferramenta comigo que algumas pessoas chamam de Soso, outros de Emanuel. Ah, cadê meu pai, gente? Pai. Pastor Senhor. Lourenço. E aí é onde a gente faz algumas perguntas para o Espírito Santo, algumas perguntas chaves, e a gente deixa o Espírito Santo falar com a gente, dar respostas. Amém. E aí, naquele momento, eu vi uma palavra. Eu me via, na verdade, numa praia, e eu via escrito no céu, escrita a palavra soberania. E aí, naquele momento, aquela palavra soberania me trouxe como uma avalanche dentro de mim e eu pude ver o meu espírito se agitar novamente. Uau. Foi muito incrível, nunca me esqueço. Porque ali eu estava sentindo como um remédio vindo sobre mim, sabe? Uhum. E aí, logo depois, eu só conseguia chorar. Mas aí o choro já se transformou, porque o choro da dor é diferente quando a gente tem aquele choro compulsivo de cura, né? Sim. São choros diferentes. E aí, naquele momento, eu comecei a ter um choro compulsivo, mas era um choro compulsivo de dor ou de cura. E eu comecei aí eu via
sabe, como se fosse uma barreira, uma barreira de madeira, e aí vindo um rio muito forte, muito violento. E esse rio quebrava essa barreira, e aí a água fluía novamente. E naquele momento eu sentia que o Espírito Santo estava falando que as águas do Senhor estavam vindo sobre mim novamente, Amém. que eu ia poder fluir. E realmente, a partir dali, algo aconteceu dentro de mim e eu pude voltar a respirar. Eu pude entender a soberania de Deus naquele momento, em meio ao caos, em meio à dor. E pude entender que mesmo sem entender... Eu pude entender mesmo sem entender Sim. que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem o domínio, que todas as coisas estão nele, todas as coisas voltam para Ele. E então ali eu comecei a ir para um novo nível, né? Sim. De confiança em Deus. Aonde eu pensava que tinha confiança 100%, mas ali eu entendi que eu não tinha e que sempre a gente é provado. Por isso que eu falo que a perseverança, ela vem para provar a fé que a gente diz que construiu a vida inteira, Uhum. né? Lá em 2 Timóteo 1, 5 e 6, mais ou menos é isso, onde Paulo fala sobre a fé não fingida que é dentro de Timóteo, né? E eu vejo, quando eu leio isso, e Deus tem falado muito, já faz um tempo já que Deus sempre volta para mim nesse versículo, porque se ele fala de uma fé não fingida, é porque existe fé que é fingida. Sim. E isso é muito forte, porque a gente, às vezes, fala de fé, a gente traz muito... é algo lindo, é algo legítimo. Mas não, a gente precisa ter esse cuidado, né? E sondar os nossos corações acima de qualquer coisa. Não sondar o coração do outro, mas o nosso coração. Até onde tem uma fé legítima e uma fé que não seja realmente fingida. E só a perseverança, só esses momentos que vai vir para provar da onde realmente a gente tem plantado, né? Essa fé. Amiga Cássia, eu queria dizer que eu compartilho de um testemunho muito parecido com o teu. Porque, assim, de verdade, eu acho que só algumas pessoas e algumas pessoas que passaram por esse processo de luto estão, de fato, entendendo a nossa conversa nesse momento. Porque, assim, uma coisa é tu viver assim, um dia meus avós vão morrer, um dia tal coisa, um dia eu vou perder essa pessoa. Mas quando tu vive isso, cara, tu não tá configurado pra viver esse É momento. verdade. E eu lembro, e assim, um testemunho muito parecido, eu perdi minha avó na pandemia, minha avó é uma pessoa muito próxima, eu cresci com ela, a gente morava na mesma casa, então eu tenho ela também, tinha ela como essa figura materna. Perdi na pandemia, do mesmo jeito, quando a gente viu a oxigenação dela já estava muito baixa, a gente não sabia o que fazer, e em horas a minha avó faleceu. E assim, gente, eu não sei, é até difícil explicar e colocar em palavras tudo que se passa na nossa cabeça. Mas eu lembro que em determinado momento do acontecimento, quando eu estava ali naquele processo de perder a minha avó, a gente tentando chegar no hospital e tal, eu comecei a orar para que Deus ressuscitasse ela. Porque eu tinha quase certeza que naquele momento, ali no carro, ela já tinha partido. E aí eu fiquei, Deus, é agora. É agora, Senhor! Eu tenho fé. E, assim, nesse momento eu tinha acho que 2 anos em que eu tinha tido um encontro com Jesus. Então eu tava assim, não tenho nem, assim, a mínima possibilidade. O Senhor vai ressuscitar a minha avó. Assim, sabe? Não existe a possibilidade de viver algo diferente. Eu vou viver um testemunho. É agora, esse é o momento em que eu vou viver aquele testemunho. Eu tava assim, vai dar tudo certo. E, né, nesse momento, a gente tá num momento de negação também. Eu tava meio, assim, louca, né? Só vivendo uma coisa que eu não tava preparada pra viver. Mas eu tinha muita certeza do que ia acontecer. E não aconteceu como eu esperava. E a minha avó se partiu em horas. E eu entrei nesse processo de luto e no meio do meu processo eu comecei a me culpar muito. E eu comecei a entrar no e se? E se?
a gente tivesse feito diferente? Sim. E se a gente tivesse levado ela antes para o hospital? E se, naquela hora, Jesus tivesse ressuscitado ela? Sim. E se, gente, e aí começa. E eu fui embora nesses e se's da minha vida. E só que eu passei muitos anos. Eu passei quase 2 anos nesse processo de luto, que é muito tempo. Um processo normal de luto leva 1 ano. Ou seja, a gente passa 6 meses num processo de dor realmente, até que a gente entra num processo saudável, num processo de cura aí, que a gente vai começar a sentir saudade e tal, enfim. E esse processo se estendeu no meio do caminho eu casei, e aí acabou misturando um momento muito feliz da minha vida, ainda no momento de dor, porque eu tinha Sim. perdido a minha avó, já tinha uns 8 meses, mais ou menos, quando eu casei, e virou uma confusão, e eu comecei a entrar em processos muito difíceis. E e aí eu já realmente desesperada, já não sabia mais o que fazer, porque chega uma hora que tu percebe que tu não consegue lutar sozinho, Sim. e é muito difícil sair desse lugar sozinho quando tu perde esse time, assim. Praticamente impossível. Tu realmente precisa de auxílio ali das pessoas, Sim. porque, mais uma vez, você não tá programada e você não tá configurada para passar por aquele momento. E eu fui pra Jocum de Curitiba, a gente fez eu e meu marido, a gente fez um curso que nome é Oficina da Alma, e é 7 dias, assim, e no final a gente tem um atendimento. E nesse atendimento, apesar de parecer óbvio, e eu sei que para as pessoas que estão assistindo a gente que nunca passaram por isso, parece óbvio essa questão da soberania, foi ali que eu entendi que, de fato, eu não podia fazer absolutamente nada pela minha avó. E que se Deus quisesse ressuscitar a minha avó 2 anos depois, se ele quisesse, ele ressuscitaria. Se tivesse sido naquele dia e ele quisesse, ele teria feito. Mas aquele dia foi o dia em que o Senhor escolheu para levar a minha avó. Amém. Porque nada sai da soberania dele. Amém. E que eu precisava devolver esse controle para Deus. E que eu Amém. tentei pegar e tentei falar: Senhor, o meu tempo era melhor que o seu. Sabe? Eu poderia ter escolhido um tempo melhor. E aí, de fato, eu pude devolver isso para Deus. E é muito louco, porque nesse processo de luto, eu realmente permaneci no Senhor durante 2 anos. Mas, durante esses 2 anos de permanência, eu sinto, eu sentia que eu tinha perdido tempo. E naquele dia e naquele atendimento, o Senhor me mostrou que realmente estava tudo bem eu permanecer. E Ele queria restaurar a minha Amém. fé nele, sabe? Amém. A fé de que ele poderia curar, apesar dele não ter curado, sabe? Apesar Uhum. dele não ter feito, apesar de não ter sido do jeito que eu queria, ele continua sendo o médico dos médicos. Ele continua sendo o mais sábio de todos. Sim. O Amém. conhecimento vem dele, saca? E eu pude devolver tudo isso para Deus, porque eu tinha pego sem querer, muito sem querer. E a partir daquele dia, eu pude realmente voltar a ser feliz. Porque no processo de luto, eu me sentia assim tão mal e tão culpada e assim com tantos problemas em relação à partida da minha avó, que eu sentia que eu não podia ser feliz, sabe? E eu realmente só pude voltar para esse lugar de viver realmente tudo aquilo que Deus queria quando eu voltei para esse lugar de confiança em Deus. É. Esse lugar de fé nele e de fé que ele faz tudo perfeito na hora perfeita. É engraçado, né? Porque a gente, como você falou, a gente não é configurado para isso, né? E a gente nunca sabe como a gente vai reagir com o luto, né? Eu me lembro que eu tive algumas reações assim tão loucas, né? A dor, assim, eu ficava me batendo e eu me lembro que eu sei lá, se eu sacudia o meu marido, que estava do meu lado na hora, mas eu me lembro que na hora eu ficava tendo algumas reações assim, e depois de um tempo eu ficava, meu Deus, eu nunca imaginei que ia ter esse tipo de reação, É e depois a gente selado. fica presa naquela dor, e aí eu tive algumas crises de ansiedade nisso também, e aí eu ficava, meu Deus, isso a gente não sabe realmente como vai reagir, É. né? A gente não sabe, mas a gente precisa saber voltar para esse É lugar, isso. para esse princípio, né? Para esse início. Como Deus quer que nós. Como Deus nos criou para ser, né? É isso. É, e, é, é,
E a gente se coloca num lugar mais difícil do que é, muitas vezes também, né? Eu acho que o luto ele é algo muito pessoal, cada um tem um tempo, né? Eu me lembro que depois, até, sei lá, até o ano passado, eu ainda falava do meu pai com a voz embargada, não conseguia contar tudo isso que eu estava falando aqui. Eu confesso que eu não vim preparada para falar sobre isso, Que loucura, mas, né, gente? mas Deus sabe de todas as coisas, e eu acho assim que esse lugar, né, que às vezes a gente coloca um peso maior do que é até mesmo, já é muito doloroso, a gente não precisa colocar algo a mais. O meu pai, ele faleceu no dia 10 de maio, o aniversário da minha filha é 9 de maio, e o da minha mãe, 11 de maio. Então, assim, ele, naquela escala ali, naquele intervalo, foi o dia que o Senhor escolheu para recolhê-lo. E eu me lembro que no ano seguinte, no aniversário da minha filha, eu ficava me questionando, como que eu vou comemorar o aniversário da minha filha se eu perdi o meu pai nessa data tão próxima, né? Como você falou, a gente fica às vezes, cara, como que eu vou ser feliz depois de ter perdido um ente tão querido, alguém que era tão especial para mim? Mas aí eu me lembro direitinho o Espírito Santo falando: a vida para comemorar. É isso. E quando eu escutei isso, a vida para comemorar, eu fiquei, uau, eu preciso comemorar aqueles que ainda estão vivos, aqueles que ainda estão aqui. Eu preciso ressignificar essa data, porque o Espírito Santo está me levando a ressignificar essa data. Então, assim, o mês de maio, ainda para completar as datas, no final do mês é o meu aniversário. E aí, até o ano, eu acho que o ano passado, desde então, ano passado, que eu falei pro meu esposo, amor, eu quero comemorar esse aniversário. Eu quero comemorar, porque até então eu tava do tipo, não, já comemorei o aniversário da Aimee, já comemorei o aniversário da minha mãe, já vivi o meu luto. Meu aniversário é só mais uma data. E eu sempre amei meu aniversário. Eu sempre fui aquela que acorda. Oi, gente, hoje é meu aniversário. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Mas, aos poucos, Deus vai ressignificando isso, né? E eu acredito muito que se a gente está trazendo esse assunto à tona, é porque pessoas precisam ouvir isso e serem libertas, né? Porque existe vida para comemorar. Amém. Existe vida aqui, a gente, sabe, precisa se apropriar disso, dessa verdade, olhar para Deus e falar: Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor é o príncipe da paz, a paz que excede todo entendimento, e eu me agarro nisso. É isso. E é muito louco, porque depois que a gente passa por todos esses processos, e que é dolorido, e que é difícil, a gente entra nesse lugar de, sei lá, a vida depois tem um gostinho diferente também, sabe? E a gente vê como os momentos, eles são muito importantes e como a gente, de fato, precisa aproveitar cada uma. Eu lembro que depois de passar por isso, todas as vezes que eu brigo com alguém, ou todas as vezes que, por algum momento, eu tô assim, meio, sabe, com raiva de uma pessoa, alguma coisa assim, e sempre vem isso, esse negócio assim na minha cabeça de, cara, não vale a pena. No final das contas, não vale a pena. Porque, de verdade, aí a gente para, né? A gente faz uma grande reflexão de como a vida, ela é, de fato, passageira. E que como cada dia importa. E como cada comemoração, por exemplo, cada comemoração de aniversário é importante. É importante porque, de fato, a vida é passageira, sabe? E é muito louco, porque depois a nossa cabecinha sobre isso muda também. E eu percebi, amiga, não sei se tu percebia isso também, que todas as vezes que eu tratava isso como uma pessoa que nunca tinha passado pelo processo de luto, nunca viveu isso de forma assim com alguém próximo, a pessoa não sabia de fato. Ela não entendia. Não dá para entender, né? Até tu passar ali por aquele momento. E teve algo que Deus falou comigo depois de todo esse processo. É que
mesmo depois de toda a dor, ele estava me levando para esse lugar de cura, para que eu pudesse agora ter compaixão e ter esse carinho pela vida das pessoas que estavam passando pela mesma coisa. Amém. E ser também esse instrumento de Deus para auxiliar as pessoas que estão passando por esse momento, Amém. sabe? E eu creio nisso também, e eu amo isso em Deus, sabe? Como ele consegue pegar coisas tão ruins que acontecem na nossa vida e ele realmente consegue transformar em testemunho, consegue transformar em algo bom, consegue transformar a nossa dor em um instrumento para ajudar as pessoas, sabe? E isso eu fico, Deus é bom demais, sabe? No final das contas, Deus é Amém. bom. É E isso. mais uma vez a gente volta a olhar para Ele e a gente volta a fixar os nossos olhos nele, sabe? É isso. Amém. Glória a Deus. A gente mudou de assunto. Nesse momento, o nosso título do podcast acabou de mudar, gente. Não. Dá pra. Não, eu acho que vai mudar sim. Não, gente! Então, bom, a gente trouxe aqui várias experiências. E de verdade, assim, eu creio que essas experiências nos ensinam também o que é de fato perseverar. É como se tudo aquilo que a gente fala sai do mundo das ideias e sai dos nossos pensamentos, e isso começa a se tornar algo muito palpável na nossa vida. E a gente chega naquele momento do. Cara, beleza, a gente aprendeu tudo isso, agora a gente vai ter que usar isso! É verdade. Senhor, me ajuda! É. E aproveitando, eu queria que você desse um conselho, amiga, para quem talvez ou esteja passando por processos parecidos ou um processo totalmente diferente, mas esteja nesse momento de perseverar apesar das circunstâncias. Eu queria que você falasse para a pessoa que está nos assistindo agora. Amém. Vamos lá. Gente, eu acho assim que eu queria resumir em 3 situações, 3 tópicos. Vai listando aí, produção, os tópicos. Acho que a gente precisa, acima de tudo, ter uma fé muito bem estabelecida, firmada em Deus, aonde o segundo é que a gente precisa entender que Cristo é o nosso maior tesouro. E aí eu queria deixar um adendo sobre esse tópico, que Cristo é o nosso maior tesouro, que eu volto lá para o início, que a gente falou um pouco sobre o nosso tempo a sós, focar no nosso relacionamento com Deus. Eu gosto muito de imaginar Cristo com uma mesa pronta para ceiar com a gente. E por quê? Porque é numa mesa que a gente compartilha não só do alimento, mas onde a gente compartilha de leveza, onde a gente tem ali um bom relacionamento com outra pessoa, onde a gente troca ideias e onde a gente dá liberdade para o próprio Cristo destravar o nosso destino. É nessa mesa, é nesse compartilhar que Deus faz muito além, né, do que uma simples ceia, né? E o terceiro ponto é a gente buscar a resiliência, ser resilientes, aonde nós somos flexíveis ao agir do Espírito Santo. Porque o mundo só prega que nós precisamos ser resilientes, né? Precisamos ser fortes, perseverantes e se adaptando ao que as coisas vão acontecendo. Mas nós que somos cristocêntricos, entendemos que nós precisamos ir se adaptando àquilo que o Espírito Santo nos leva a fazer, a ser. Amém. Então, a resiliência cristã é isso. É ser e ir aonde o vento sopra, né? É a gente se moldar a isso, ao propósito dele. Então, a sua permanência, que esteja sempre em Cristo. E que a gente sempre volte, quando tá meio bagunçado, volte para o secreto. Volte para a mesa que Deus deixou ali para ceiar junto, porque é nesse lugar que a gente vai encontrar respostas, né? Acho que é isso. Amei. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Amém, eu que Realmente agradeço. foi incrível, foi maravilhoso. Eu amei
ouvir um pouquinho mais da tua história também. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo também estão com esse momento assim, sabe? Se eu pudesse definir uma frase, eu sinto que nós somos mais amigas agora. Ah, eu amei essa parte. Eu amei também. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por você que esteve até aqui. Eu espero que, de coração, esse podcast tenha, acima de tudo, animado a sua fé. E, de verdade, eu espero que ele chegue em pessoas que precisam Amém. ouvir isso, que precisam, que talvez estejam passando exatamente por essa situação. E precisam realmente desse ânimo, sabe? Desse lugar de eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir passar, eu vou fixar Amém. meus olhos em Jesus de novo, sabe? E eu quero animar você. E também quero pedir pra você que tá assistindo e sabe que tem alguém que precisa ouvir isso. Manda pra essa pessoa e fala: tu precisas ouvir esse podcast, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com ela. Amém? Obrigada, gente. Eu queria pedir também para você curtir, comentar e compartilhar. Comenta os temas que você quer ouvir. Comenta também as pessoas que você quer que venha até aqui, que a gente vai te ouvir. A gente gosta de ler os comentários, tá bom, gente? É isso. Até o próximo podcast e a gente se vê. Tchau, tchau.